Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? É com muita alegria que a gente dá início ao nosso terceiro dia da nossa festividade, Ministério de Homens. 3 dias de muita alegria, muita bênção, né? Começamos na sexta-feira, ontem também foi maravilhoso, hoje pela manhã foi uma
uma bênção de Deus. Pelo menos para mim foi maravilhoso. E eu creio que para os irmãos que vieram também. E hoje à noite também não vai ser diferente. Vamos curvar nossas cabeças, fazer uma oração. Agradecer a Deus por essa oportunidade, por nós estarmos aqui. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse dia que o Senhor nos concede, Senhor. Por nós termos o privilégio de estarmos aqui na tua casa mais uma vez nesta noite. Ó Senhor, se faça presente desde agora, Senhor. Venha, Senhor, receber a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso coração, Senhor. Ministra sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos por esses 3 dias. Entregamos, Senhor, esse ministério de homens nas tuas mãos, que nós possamos ser homens corajosos, homens valorosos, Pai. Homens de coragem, Senhor, assim como Davi falou para o seu filho Salomão, Senhor. Seja forte, que nós possamos ser esses homens nesses dias de hoje, Pai. Dias difíceis, ó Pai. Abençoe cada um aqui nessa noite, cada lá representado, cada visitante, cada pessoa que está aqui, aqueles que ainda vão chegar, Pai. No nome de Jesus nós te agradecemos. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Amém. Nesse momento eu gostaria de chamar o nosso querido irmão Edson. Ele vai estar fazendo a leitura com a igreja. Amém? Graças e paz a todos, boa noite. Nós iremos ler Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler os ímpares e a igreja lê os pares, ok? Daniel, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Aí eu tiro o óculos para ler, que eu não sei ler com óculos não. Aleluia, vamos lá. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côncavos de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de goles, de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Versículo 10, igreja. Graças a Deus.
Amém. Que Deus possa abençoar essa palavra. Nesse momento eu gostaria de chamar o nosso pastor aqui, que ele vai estar dando as boas-vindas. Amém. E logo após o pastor, o Ministério Delon pode ficar já se preparado, viu? Vai estar com a oportunidade. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Nós estamos chegando ao final da nossa conferência, infelizmente temos que colocar uma vírgula nesse evento lindo a partir de hoje, né? Para ano que vem fazer outra festa ainda mais abençoada, mais agraciada por Deus, porque nós já estamos super felizes até aqui, estamos agraciados demais, estamos felizes e queremos que o Senhor possa usar desses 3 momentos, né, ou 4 momentos de culto para poder transformar nossas vidas e fazer de nós, de fato, homens segundo o coração de Deus, homens que possam ser íntegros, independente da situação que sejam os seus contextos. Em tempos difíceis, que nós possamos ser homens íntegros, justos, tementes a Deus, que se desviam do mal. Essa é a nossa meta, em nome de Jesus. Amém? Nós queremos dar as boas-vindas a todos os visitantes que aqui fazem presente nessa noite. Você que é da Igreja Cristã Evangélica, de outro bairro, de outra regional, seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você é de outra igreja, seja bem-vindo também. Temos os irmãos ali, né? A Leila e o Daniel, né? E a irmã também. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Os demais que estão chegando agora, é uma satisfação enorme tê-los aqui conosco, amém? E queremos mencionar aqui a presença do pastor Sebastião de Souza. Ele está ali atrás, é uma alegria. Ele teve um susto, né? Essa semana deu um susto terrível para nós. Adoeceu de repente, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, o pastor Sebastião está ali de volta, cultuando a Deus conosco para poder se alegrar com a alegria desse departamento. E nós também estamos alegres com a sua alegria em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos e vamos aproveitar cada minuto desse culto para dizer para Deus o quanto nós estamos felizes e aproveitando em forma de louvor, ofertando a Deus a nossa gratidão. Amém? Passa a palavra. Alô, som. Graça e paz, igreja. Em Salmos 28, 6 e o 7 diz assim: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Amém?
Amém. Vocês viram aí de onde vem o incentivo para os homens aqui, né? Ministério de Louvor Ministério de Mulheres aqui, né? Foi um grande incentivo para nós, como nosso presidente irmão Dalmo falou, a gente está engateando ainda o Ministério de Homens. Mas um dia a gente chega lá. Glória a Deus para a nossa igreja, né? Que a gente tem um Ministério de Mulheres ativo e agora nós homens estamos aí. Amém? Nesse momento eu passo a oportunidade ao Ministério de Louvor que está com a oportunidade. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite com o cântico Pai Nosso. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como é nos céus, na terra como é nos céus, Pai nosso nos céus, santo teu reino, buscamos tua vontade
semente como os céus, Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos louvar com um cântico Eu Te Busco. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas neste momento têm a oportunidade. eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu és. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero amar. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, mas eu quero ver. Senhor, te quero. A coroa conquistar, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Quero tocar-te.
te quero. Amém. O Senhor é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Todos os homens se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Amém. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Bom, nesse momento, já adoramos, já louvamos, já batemos palma. Agora é um momento muito importante, que é o momento da palavra de Deus. Nesse momento, eu gostaria de chamar o nosso irmão Raimundo, que vai estar orando pela vida do nosso pastor, preletor dessa noite, para que Deus possa estar usando mais uma vez nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais esse momento em tua casa, Senhor, onde viemos aqui louvar e engrandecer o teu santo nome. Pai, agora vamos participar da tua palavra, que o Senhor usa o teu servo, Senhor. O Senhor já colocou que nossos corações vai ouvir, Senhor, através da tua mensagem, Pai, e do teu servo, pastor Ramalho. E assim, ó Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina e vive para sempre. Amém. Estimados irmãos, boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, amém? É com muita alegria que nós estamos aqui na nossa última participação nessa noite, nesses dias, e quero reiterar minhas palavras de satisfação mesmo em participar com os irmãos nessa amada igreja, pelo convite recebido por meus irmãos, na pessoa do presidente, irmão Dalmo,
o pastor Salatiel e todos os irmãos que têm sido tão generosos conosco nesses dias aqui. Hoje deu tempo, a gente dar uma saidinha, conhecer um pouco mais da cidade, e a gente tem sido muito edificado e feliz com os irmãos nesses dias aqui. Eu tenho um jeito talvez diferente de pregar, eu sou cearense, não sei se os irmãos perceberam, mas eu sou bem despojado do jeito de ser. Moro no Maranhão, mas sou cearense. Então, me criei no Maranhão, mas gosto do jeito despojado do cearense, nordestino, tenho muito prazer em ser nordestino. E assim, quero muito me alegrar mais uma vez com esse momento que o Senhor está nos dando. Aproveitar aqui e estender minha palavra de estima ao colega veterano, pastor Sebastião Souza, que está ali. Foi um professor meu, quando eu comecei a jornada ministerial, ele ministrou uma aula. Quando eu comecei num curso básico que tinha em Presidente Dutra, eu já dirigi uma congregação lá perto de Colinas, numa pequena cidade chamada Jatobá. No período era ainda um povoado, e eu recém-casado, bem jovem, estava casado, e eu fui lá e ele ministrou uma disciplina para nós sobre, eu imagino que era vida espiritual, vida cristã, uma coisa assim. Mostrou lá uma habilidade com as escrituras, texto decorado. Voltei para casa fascinado, como ele tinha textos na Bíblia decorado na mente, falava a escritura, soltando textos à vontade. E depois fui para o seminário lá em São Luís, e tive sempre muito apreço pelo pastor Sebastião e sua família. Muito bem, queridos irmãos, então lhes convido a abrirmos nossas Bíblias mais uma vez para o livro de Daniel. Nosso irmão leu o início, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Eu vou ler todo o capítulo com os irmãos, para que a gente possa pegar a dinâmica do texto. Daniel capítulo 3, e aí eu leio com os irmãos, e vamos tentar, o texto é longo, mas eu vou tentar ler rápido. Tente aí me acompanhar na leitura do texto, porque o texto é longo, mas é interessante a leitura do texto. Estamos trabalhando esses dias a ideia, homens íntegros em tempos difíceis. Sábado à noite trabalhamos, ontem à noite, sobre Jó e os dias difíceis de Jó, em perder toda aquela situação que Satanás provoca Deus a permitir que Jó passasse aquela provação tão tremenda. Jó se mantém íntegro. Hoje de manhã nós falamos sobre Daniel e a sua integridade na sua vida de homem de Deus, na vida religiosa, na vida social e em todos os aspectos. Hoje nós queremos falar sobre a integridade provada desses 3 homens que Daniel capítulo 3 nos registra. Então vamos lá, o texto sagrado diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, os juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então se juntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante dele a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a todos vós, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério e de foles, de gaita, de toda sorte de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífano, da harpa, do saltério, e se prostraram
Lê de 7 de novo. Portanto, todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música. Se prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens dos caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e toda sorte de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E qualquer um que não se prostrasse, não adorasse-a, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses e não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífano, do saltério, da harpa, do saltério de gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele livrará-nos da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam ao seu exército, que atasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e seus outros roupas, e foram lançados na fornalha de fogo acesa, sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor, versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam: é verdade, ó rei. Tornou e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a filho de um Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Juntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos das suas cabeças, os seus mantos nem se mudaram, e nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor, versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servir e adorar a qualquer outro Deus que não seja o seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturos, porque não há outro Deus que possa livrar como este.
Então o rei Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Oremos. Querido Senhor, Deus do céu, nós te suplicamos, bom, Santo Deus, que aceite este culto na tua presença. Santo Espírito de Deus, abençoa as nossas vidas nessa noite. A começar por mim, que tenho o encargo de transmitir a palavra nessa noite. Tão necessitado eu sou, tu sabes disso. Abençoe, Espírito Santo, o coração de cada um dos meus irmãos nessa noite, nesse tema que tem sido proposto para nós, sobre integridade cristã em tempos difíceis. Querido Espírito Santo, ajude-nos que nenhuma preocupação de ontem, de amanhã, que nada venha tirar de nós a atenção desta hora. Ajuda-nos, Espírito Santo, dê-nos habilidade de guardar, de aprender, de entender tua palavra. Eu te suplico em oração esta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, quero falar sobre integridade, uma marca da igreja, uma necessidade inegociável. Integridade, uma marca da igreja, uma necessidade inegociável. Nós temos falado aqui sobre este tema, e este tema é um tema fundamental para as nossas vidas, para a vida de quem quer andar. Se nós não atentarmos para a integridade, nós não teremos vida cristã. Se nós decidirmos por termos uma vida errante, uma vida irregular, não constante, nós não poderemos crescer na vida cristã. A proposta dessa noite é mostrar 3 homens que decidiram a qualquer custo mesmo, manterem-se firmes e íntegros com o Senhor. Os capítulos anteriores do livro de Daniel, 1 e 2, mostra como um pequeno grupo de judeus, dentre os muitos judeus que foram trazidos de Judá, foram levados cativos pelo império da Babilônia, por eles viverem vida de idolatria. O povo de Israel foi entregue ao rei da Babilônia, a Babilônia, por viverem em pecado contra Deus. E o Senhor Deus os entrega para que eles fossem levados cativos. Foi o próprio Deus que os entregou, diz o livro de Reis. Então, estes homens, eles foram para lá, e estes homens, eles passaram agora a viver os riscos ali, e eles enfrentaram os riscos que foram que viver para manifestarem a sua fé. Capítulo 3 aqui nos mostra a fé e a determinação desses 3 genuínos servos de Deus aqui nessa lição. Este ato, esse cativeiro aconteceu no ano 597 a.C., 2 Reis, capítulo 24, de 8 a seguir, conta exatamente lá, 2 Reis, capítulo 24, versículo 8. O Salmo de número 137, 1 e 4, conta mais ou menos a vida de sofrimento dos filhos de Israel naquele cativeiro. Meus irmãos, então, este texto ele tem um mistério interessante, que é a ausência de Daniel, que não está aqui nesse texto. A teologia não explica, a Bíblia não dá referência. Alguns dizem que Daniel nesse período poderia estar viajando a serviço do império, e ele não estava lá naquela ocasião, e portanto os 3 amigos de Daniel estavam lá, se recusaram e passaram por aquela. Foi uma situação que aconteceu de súbito, e então eles não esperavam que iam ser confrontados, e eles confrontaram e passaram tudo aquilo. O principal ensino desse texto, queridos irmãos, para nós, é mostrar como esses crentes se recusaram a enfrentar e a dizer não a uma proposta indecente, não cristã, àquele povo. O principal assunto desse texto não é o milagre, não é o fato deles terem escapado ileso, não é o principal. Milagre, nós não temos dificuldade com milagres, nosso Deus faz milagres, mas o assunto principal desse texto foi a atitude, a coragem, a determinação desses homens. Esta é a ideia central do texto. A ideia central do texto, a coisa principal do texto não é a fornalha acesa e o milagre deles, não é.
A ideia principal desse texto é a coragem, a integridade desses homens num dia tão difícil que eles passaram e assim eles enfrentaram isto. Nós aprendemos aqui o que acontece quando uma força maior nos provoca e o que acontece quando forças cristãs se opõem. Nós encontramos aqui o choque dessas duas forças, a força maligna e a força cristã. Quando eles se chocam, dá um resultado tremendo, que é o que esse texto nos apresenta, meus irmãos. E aqui a ideia é mais ou menos 3 pontos. Uma, o que nós chamamos de força irresistível, que é a força do rei da Babilônia, Nabucodonosor. A segunda é uma força resistente, Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego. E terceiro, o que acontece quando essas duas forças se encontram? A força irresistível do Nabucodonosor, a força resistente de 3 homens de Deus. E o que acontece, terceiro, quando essas duas forças se encontram? Aí é o super-homem com o incrível Hulk e dá um negócio sério. Primeiro, a fé provada destes homens, a fé provada desses homens. A fé provada desses homens aqui. Simplesmente, o versículo de 1 a 7 vai nos dizer, capítulo 3, que este homem, Nabucodonosor, ele simplesmente era o homem mais poderoso da terra. Era hoje um Biden, era hoje um Xi Jinping, um camarada, simplesmente ele era o dono da terra naquela época, era Nabucodonosor. Este homem era um megalomaníaco, como todas essas criaturas são. Ele criou uma imagem e, segundo os estudiosos, a imagem que ele criara no deserto de Dura era a imagem dele mesmo. Ele criara aquela imagem de Nabucodonosor. Diz o texto que ele era de 60 côvados, isto é, 30 metros de altura. Diz que a 30 quilômetros era possível ver, a 30 quilômetros, era um deserto, era uma planície, diz o texto aí, que era numa planície, 30 quilômetros daqui a Demerval-Lobão, mais ou menos. Nessa distância era possível ver a imagem de 30 metros de altura, era uma planície. O sol batia naquela imagem de ouro e resplandecia em toda aquela região da imagem daquele homem ali. Era a maior estátua até naquele tempo. Só para você ter uma ideia, hoje o Cristo Redentor tem 38 metros. A Estátua da Liberdade tem 93. A Torre Eiffel tem 300 metros. Mas naquela época, uma estátua de 30 metros, gente, não pode nem pensar que são mais de 2 postes de altura, são 3 postes, ou mais de 3 postes de altura. Era aquela coisa monumental, tremenda, feita exatamente para causar impressão, para dizer, aqui é o maior, vocês são simplesmente réis mortais e precisam se render. Meus irmãos, a imagem estava pronta, foi divulgado que aquela imagem estava pronta. O versículo 2 está aí dizendo. Versículos 2 e 3 diz que simplesmente foram chamados todos os oficiais, governadores, prefeitos, tesoureiros, todos os homens oficiais do império estavam ali. Era uma multidão a perder de vista, meus irmãos. Aquele lugar estava ali, diz que foi criada ali para criar uma comoção, ele convocou todos os músicos do império, todos os tocadores, gaitas, foles, músicas de toda espécie, os melhores estavam ali na orquestra do rei da Babilônia, para criar ali toda uma sinfonia. E ali diz o versículo 4 que tinha ali um homem, um arauto, tinha ali um narrador, como é que chama, rapaz, de festa? Um cerimonialista, obrigado, tinha ali um cerimonialista, e diz o texto aí com muita clareza, os versículos 4 e 5, ele diz, prestem atenção, quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, que está dizendo aí, que repete que exaustivamente, vocês devem se prostrar. Versículo 6 tem um detalhe aí no versículo 6, ele diz, caso tenha alguém desavisado, que porventura queira resistir ao irresistível,
tem ali uma fornalha acesa para esses que não quiserem adorar. Era entendido, ficava entendido que ninguém, simplesmente ninguém iria. Estava lá o trem pegando fogo em alturas, estava ali toda ali uma estrutura montada, autoridades de todo o império, estava ali toda ali uma orquestra montada, um cerimonial real, simplesmente da maior autoridade do mundo, estava ali, todas as autoridades, tudo pronto, e ao mesmo tempo uma fogueirinha, uma fogueirona, para quem se recusasse a resistir ao irresistível. Diz o texto, versículos 7, diz que, portanto, foi tocado, e ali foi tocada a música, e então todos se prostraram. Baixou todo mundo quietinho, a gaita de fole tocou, o pífano, porém ficaram ali 3 homens, de que maneira? Em pé. Você pode imaginar uma cena dessa? Uma multidão a perder de vista. Até então, Sadraque, Mesaque e Abednego eram 2, 3 pessoas no meio de uma multidão. Mas agora aparece 3 gatos pingados, resistindo ao irresistível. Estes homens ficam em pé. Mas, meus irmãos, você já pensou? É simplesmente impressionante isso. Estava lá, esses 3 homens em pé, aquela multidão que talvez Nabucodonosor não estava nem vendo em algum lugar distante. Diz o texto aí, os versículos 11 e 12, que estes homens chegam para Nabucodonosor e dizem: Senhor eterno, viva para sempre, e faz aquela bajulação que fizeram lá para o outro, no caso do Daniel, vive eternamente. Existem 3 homens aí, que você até deu corda para eles, você estabeleceu eles com aquele Daniel. Esses camaradas são judeus, eles não te adoram, não fazem caso de ti, e fizeram lá, ó. Diz o versículo 13, que o Nabucodonosor ficou chateado, a palavra diz, irado e furioso. Mas ele ficou furioso, irado, assim meio que, mais ou menos. Manda chamar, traga esses rapazes aqui. Os versículos 15, ele conversa com eles, como que ele queria dar uma chance para eles. Ele diz para eles: ora, rapaz, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu conheço vocês são amigos do Daniel, vocês são gente boa, rapaz. Ele diz: mas é verdade mesmo, eu vou mandar tocar de novo. A ideia do texto aí é que ele diz: nós vamos mandar tocar outra vez, e não é possível que vocês vão fazer isso. Ele diz: no entanto, quem é que pode livrar vocês de minha mão? Esquece esse negócio. É simplesmente adorar. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Fazendo um parênteses aqui, adorar imagens naquela época, para quem era pagão, era como comer feijão no Nordeste, é como comer farinha, é como comer peixe na Amazônia. É simplesmente um cotidiano. Adorar qualquer imagem. Para quem não é cristão, adora qualquer coisa. E nós temos no nosso Nordeste aí gente que lá na região de Colinas tem um santo toco. Simplesmente tem um santo toco. Um toco que um trator passou por cima, levantou e alguém disse que alguém fez uma promessa para o toco e tem um lugar de romagem lá na região de Colinas. As pessoas fazem qualquer coisa. Na China é o bezerro, é o rato, é isso. Ali era simplesmente mais uma, e sobretudo eram soberanos, Faraó, Nabucodonosor. No caso dos judeus, os judeus, 2 Reis, capítulo 21, de 1 a 26, aquele capítulo 21 de 26, conta lá que Manassés levantou no meio de Israel altares, postes ídolos, e ele botou Deus, Baal, estabeleceu Deus para ele. Os judeus ali era só mais um para adorar. Além do mais, estava lá, ó. Quer dizer, a fogueira. A gente adora e a gente resolve o problema e a gente continua, toca a vida para frente, a gente é crente e a gente adora, pede perdão amanhã, nós vamos fazer muita coisa boa ainda na vida, e a gente deixa isso para trás, nós vamos continuar servindo. Mas os camaradas não aceitaram. Eles não aceitaram. Esses homens, eles levaram a sério o primeiro mandamento.
de amar a Deus de toda a alma, de todo o coração. Esses homens levaram a sério o não adorar outra imagem. Estes homens levaram a sério, se preciso for, morrer pelo Senhor. Eles estavam vendo ali aquela multidão a perder de vista, autoridades, juízes, desembargadores, governadores, o camarada, o todo-poderoso, tete a tete, e eles disseram: não vamos, ó rei, nós não vamos adorar. E aqueles outros, eles simplesmente ficaram de pé. E ontem eu falei que integridade é começar. É questão que o pregador fala tanta coisa que fica tanta palavra que a gente não lembra depois. Mas integridade é o ato de começar e terminar de pé. Se começa bem, vai até o meio e cai, fica, tudo que fez para trás está perdido. Deus não tem promessas para quem andou 10 anos e saiu da estrada. Deus não tem recompensa para quem anda 50 anos no final da caminhada, nega a fé. Deus tem promessa para quem vai até onde? Até o fim. E receberá a coroa da vida. Aquele que permanecer até o fim, este será salvo, receberá a coroa da vida. Então, meus queridos, nosso ponto de encontro, sabe onde é? Lá depois dos portões celestiais. É lá lá debaixo da árvore da vida, lá olhando ali o rio da água da vida, lá na cidade, ali é nosso ponto final. Mas até lá, não podemos abdicar, não retroceder, não negociar, nem para a direita, nem para a esquerda, é para frente. É para frente. Queridos irmãos, fazendo aqui uma pausa. Nos últimos 2 milênios depois de Cristo, regimes totalitários, meus irmãos, mataram milhões e milhões, e estima-se que mais de 100 milhões de cristãos. Regimes comunistas, socialistas, mataram cristãos por causa da fé cristã. Tem tentado, aos últimos tempos, exigido que nossos jovens, nossos crentes, nossas igrejas se conformem, que nossas moças tenham vidas sexuais ativas, que nossas mulheres matem suas crianças em seus ventres, que nossos homens vivam vida ímpias, que as igrejas renunciem e até dê outra versão para as Escrituras. Esses tempos têm sido tempos que nós temos enfrentado essas coisas todas, mas estes homens preferiram enfrentar as consequências a se deixarem viver por uma fé que iria fracassar na estrada. Foi Samuel Rutherford que disse, ele disse: você não conseguirá entrar sorrateiramente no céu seguindo a Jesus sem conflitos e uma cruz. Você não conseguirá entrar sorrateiramente no céu sem conflitos em uma cruz. Saiba, jovem, homem, mulher, crente em Jesus, que se nós formos fiéis, Paulo disse, nós sofreremos perseguições. Existe um momento em que a gente vai no diálogo. Lembra do Daniel, capítulo 1 lá? Ali na conversa, Daniel levou na diplomacia: olha, seu Aspenaz, deixa a gente tentar aqui, a gente vai comer legumes, verduras. Mas chegou uma hora que o Daniel disse, o diálogo não teve jeito. Ou sua fé, ou a cova dos leões. Daniel, ou sua fé, ou a cova dos leões. Ou a cova dos leões, ou sua fé. As duas coisas não dão certo. Daniel escolheu o quê? A sua fé e a cova dos leões. Se for preciso, eu fico com minha fé e vou para lá dentro, mas não vou renunciar. Queridos irmãos em Cristo Jesus, existe uma hora que a gente tem que se posicionar. Moças, rapazes, homens, crentes em Jesus, existe uma hora que o preço tem que ser pago. Foi com Paulo, foi com todos os apóstolos de Cristo, morreram. Nossos irmãos do período da Reforma, ao longo dos tempos, foram queimados vivos, cerrado ao meio. Lembra lá de Hebreus capítulo 11? Por causa da fé. Nós não somos diferentes daqueles irmãos nossos. Existe uma hora que, se preciso, perca o trabalho. Tem um irmão da igreja que foi contratado agora por uma empresa, uma multinacional, e aquele irmão foi contratado para trabalhar naquela empresa.
e trabalha com prefeituras, vendendo produtos de educação para a prefeitura. Ele passou pelo secretário de educação, por o tesoureiro da prefeitura, não sei qual é outro cargo, secretário de gabinete, não sei, passou por o presidente da Câmara, passou por outro, chegou no prefeito. Chegou no prefeito, o prefeito chamou para um almoço, almoçaram, chamou o prefeito, teve a reunião com ele, porque ele não pode almoçar com o prefeito. Ele reuniu-se com ele, o prefeito disse, está tudo ok. Depois ele ligou, o prefeito ligou para ele, olha, senhor, está tudo ok, desde que a gente tem que fazer um negocinho aí, e você aumenta alguns números nessa compra, e está tudo ok. Eu lhe dou as notas do jeito que você quer, e então não tem problema, deposita o dinheiro, você só precisa me assinar. E aquele homem disse, eu não posso fazer isso. Ele disse, você vai perder a comissão que uma pessoa passa um ano inteiro para ganhar, e você vai perder. Por quê? Ele disse, porque eu sou crente. E você é um tolo, ele chamou ele, você é um tolo. Ele disse, eu posso ser o que for para você, mas eu sou um crente. E ele perdeu aquela venda, ele está começando agora, seria a primeira venda dele que ele ia efetivar por causa desta fé cristã. Vivendo tempos como esse, que é tão comum essas coisas. Queridos irmãos, então, estes homens estão vivendo esta situação. Nós temos aqui, dos versículos de 8 a 18, aqui um encontro, a posição desses três homens resistentes. Nós vimos primeiro a posição do homem poderoso, o que nós chamamos de homem irresistível, aparentemente. Agora nós temos aqui a posição destes homens, versículos aqui de 13 a 15, mostra que estes homens, aquela imagem toda levantada, toda aquela situação, e ali estavam estes homens audaciosamente em pé e dizendo para aquele homem, nós não vamos adorar. Versículos diz aqui que esse homem diz para ele, versículo 13 a 15, quem poderá lhe livrar das minhas mãos, homens? Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego. Queridos irmãos, como esse tempo ainda é assim, Satanás usa dessa forma, o mundo deseja ver o povo de Deus conformado com seus padrões. É assim que o mundo deseja, ver o povo de Deus conformado com seus padrões. O mundo prefere nos persuadir, é verdade, o mundo prefere nos convencer de que não é problema uma mulher matar uma criança no ventre, de que não é problema um homem ser o líder de uma casa, de que não é problema viver uma família, uma menina dizer que é menina, um menino dizer que é um menino. O mundo, ele tenta nos convencer, e talvez tenhamos até aqui, Deus livre que não, alguém que já tenha sido talvez até convencido de que é assim mesmo. Porém, queridos irmãos, esse mundo, estes homens, eles simplesmente disseram, ó rei, versículo 16, nós não vamos discutir isso. Ó rei, nós não vamos te responder, esta questão é nossa fé, essa é a sua posição, se você tiver que nos falar, joga lá, a posição desses homens a única coisa que esse homem pode fazer conosco é nos matar. Ele não pode fazer mais nada do que isso, ele só pode nos matar. Mas pensa na coragem desses homens, meu Deus do céu. A única coisa maior que você pode fazer conosco é nos matar. E esses homens tinham na cabeça deles, nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde, então é só uma questão de antecipar e acaba com essa história. E assim, queridos irmãos, Spurgeon disse certa vez, o certo é conosco, as consequências é com Deus. Nós só precisamos fazer o certo aqui na terra. As consequências, não olhe para as consequências, diga, é assim, eu creio, é a minha fé, é a minha posição, meu diretor, meu reitor, meu patrão, minha esposa, meu marido, namorado, que se diz que só namora comigo se a gente for para um motel. Não. Escolha obedecer
e deixe as consequências com o Senhor. Assim, a força irresistível ouviu um alto, sonoro e decisivo não. Nós não vamos, não. E diz aí, queridos irmãos, o que acontece no versículo 19, está aí dizendo que este homem, ele se encheu de quê mesmo aí? Versículo 19 diz que esse homem se encheu de fúria. Ele virou aquele trem chupando manga, como diz a história. Ele se transformou no que ele, na personificação eu não quero chamar o nome daquele troço das trevas, para não dar ibope para ele, mas simplesmente o camarada diz, então Nabucodonosor se encheu de fúria, diz que ele estava transtornado o aspecto do seu rosto contra Rapaz, o camarada, ele ficou, se ele pudesse, ele fez assim, nham, como faz na Marvel, nos desenhos daqueles filmes ali, jogar lá na parede, esmagar. Ele não podia, mas o rosto dele ficou ali feito um bicho nojento. Rapaz, então, queridos irmãos, esta era a posição dessa criatura. Os 3 crentes não conformistas foram lançados na fornalha acesa. Porém, diz que o fogo não queimava estes homens. Versículo 19 diz que a fúria mudou do rosto daquele homem, e é assim que o mundo age conosco, quando a gente diz não a eles. E diz o versículo de 20 a 23, que ele mandou os homens mais fortes dele amarrar aqueles homens e lançar eles dentro da fornalha acesa, atado, de aqueles homens jogaram, e ali seria o fim deste povo que confessa esse Deus inchato. E acabou. Nós só tínhamos 3 desses homens aqui, a gente acaba com esse negócio e continua o cerimonial, e o homem esse daqui, o problema, meus irmãos, é que Satanás nunca vai vencer a igreja de Deus. Amém? Nunca. Satanás, lembra que o Elias achava que só tinha ele, mas o Senhor aparece para ele, não, Elias, tem ainda 7.000 joelhos que não se dobraram. Igreja do Senhor, lembre disso, meu irmão, moça, quando você estiver sendo provada, lembre que tem outros também sendo moças e rapazes firmes no Senhor. Lembre que existem outros corajosos lutando pela mesma fé cristã, dizendo não, você não estará sozinho, Satanás nunca vencerá a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem lança aqueles homens ali dentro e ele fica ali dizendo, como que esperando gritos de um fogo queimando. Socorro, nós nos arrependemos, tire nós daqui. Mas não, o rei olha para lá e vê o quê? 4 homens lá dentro. O homem fica pasmo, e ali ele chama os seus oficiais ali, e diz, nós não jogamos ali 3 homens, e como é que eu vejo ali 4 homens, e o 4º tem um semblante de príncipe? Ah, meus irmãos, isso é lindo demais, estes 3 jovens, queridos irmãos, eles se recusaram a se render. E eu quero aqui concluir a pregação nessa noite. Se estes 3 homens tivessem se rendido, e para preservar a vida deles, se esses homens tivessem obedecido a Nabucodonosor, eles não teriam desfrutado do privilégio de andar com Cristo antecipadamente. Se esses homens tivessem tentado salvar suas vidas, eles teriam perdido o privilégio de conhecer o Filho de Deus lá dentro. Olha que coisa. Se estes homens tivessem tentado, desistido da fé e caminhado, a comunhão destes homens teria sido sucumbida. E como estaria a fé e a história desses homens para o resto da vida? Seria contado como a história de tantos outros que negaram, da história da Bíblia, que abandonaram a fé. Eles teriam sido atados de fato com algemas eternas e nunca mais
estariam livres, estariam no inferno para sempre. Estes homens, se tivessem dito sim, eles estariam para sempre sentindo como fracassados e um vazio eterno no coração deles, se eles tivessem dito sim para Nabucodonosor. Em vez disso, estes homens andaram com a primeira pessoa da Trindade antecipadamente. Tiveram no Velho Testamento a experiência de andar com o Senhor, a experiência sem igual. Até então ninguém nunca tinha visto a pessoa de Jesus Cristo. Esses homens tiveram, porque tiveram a audácia de dizer não ao Satanás e ao dia difícil e mostrar a integridade deles naquela situação. Se eles tivessem tentado salvar suas vidas, eles a teriam perdido. Se eles tivessem tentado salvar suas vidas, eles a teriam perdido. A vida deles seria para sempre uma tristeza eterna, covardes, dizendo para eles: nós negamos o Senhor. Mas, disposto a perderem suas vidas, eles a encontraram. Lembra que Jesus disse: quem perder a sua vida por minha causa, ganhá-la. É assim que é, igreja do Senhor. É assim que é. Quem diz não a esse mundo por causa de Cristo, está crescendo. O Senhor, Ele faz assim. Nunca estes homens teriam tido, esses homens nunca tiveram que se arrepender da história deles. Passaram para sempre a dizer isso. O livramento do Senhor é no fogo. Essa é a estratégia. O Senhor, a estratégia dele é de livrar na cova, de livrar no fogo, de livrar no deserto. A estratégia do Senhor é de livrar-nos lá dentro do perigo. O Senhor nunca nos prometeu nos livrar das situações difíceis, crentes. Homens íntegros, mulheres íntegras. A nossa integridade, nossa caminhada, ela é provada sim, é no fogo mesmo. É o fogo que refina o bom metal. É o fogo que queima a madeira que não serve para nada. Lembre disso, que lutas, que provações virão, como cantamos de manhã, a música do Álvaro Tito. Mas cabe a nós dizer: eu sou crente, eu tenho posição firme e assim eu vou seguir. Ninguém se converteu naquele dia, crentes. Não foi feito apelo. Diz que ali ninguém se converteu, mas aquele povo soube quem era o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego. Pode ser que lá na sua repartição, onde você esteja, ninguém se converta. Lá na obra em que você é pedreiro, servente, mestre de obra, pode ser que ninguém se converta. Mas eles vão dizer: esse camarada é crente. E basta isso, só basta isso, que as pessoas digam: este é crente, esta moça, ela é crente. Pode ser que ninguém se converta. Aquele todo-poderoso, ele teve que reconhecer e mandar escrever: escrevam, publiquem, notifiquem, digam para todos. Está aí os últimos versículos. Quero ler com os irmãos. Diz que o Nabucodonosor, versículos 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito, isso aqui é lindo demais, bendito, o nome do Senhor foi exaltado por causa do testemunho de homens íntegros em dias difíceis. Bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos, e aqui parece a palavra mais bendita para um crente ser chamada de servo, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do todo-poderoso e irresistível Nabucodonosor. Eles preferiram adorar, e disseram não a adorar ao seu Deus, senão ao Deus deles. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que blasfemar, disser qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, seja destruído. Deus espera de nós um não para as coisas do mundo. Lembre disso, crente. Deus espera de nós
sem titubear, aquilo que esses homens disseram: Senhor Rei, nós não vamos discutir. Simplesmente nós temos uma posição. E se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, Deus, nós morreremos. Foi assim que a Esté disse a Mordecai: Mordecai, vá lá, avisa todo o povo que jejuem. Se Deus nos livrar, nos livre. Se não, eu morrerei. E acaba a história. Pense numa outra mulher, retada aquela Esté naquele momento. Deus espera um não para o mundo. E Deus espera um sim para ele. Deus deseja, crente, minha irmã e meu irmão, que a gente tenha coragem, de ter uma posição de dizer aquele velho cântico da infância: eu sou crente em Jesus, sou crente em Jesus, tenho salvação, paz no coração, sou herdeiro de Deus, vivo na luz. Oh, que gozo é ser crente em Jesus. E pode o mundo pegar fogo, eu sou crente em Jesus. Não ando para trás, nem para um lado, a minha caminhada é esta. Só assim poderemos conquistar outros para Jesus. Só com esta posição íntegra nós poderemos conquistar hoje, quando nós tivermos uma palavra só, e isto é integridade. Eu sou crente, eu não faço uma nota fraudulenta, eu sou crente, eu não faço negócio sujo, eu sou crente, e pode vasculhar minha vida, e então em algum momento vai dizer: quem é crente aqui é aquele, esse é crente. E no dia que eu for ser crente, eu quero ser crente como aquele ali, não como aquele pilantra, aquela criatura acolá, porque eles sabem diferenciar quem é e quem não é. Só assim nós poderemos exaltar a Cristo. Só assim poderemos exaltar a Cristo. Só assim, quando perdermos por causa de Cristo, nós ganharemos. Curve a sua cabeça. Deus eterno, eu não tenho mais nada a dizer aqui. Eu já disse tudo o que eu tinha para dizer sobre este assunto. Santo Espírito, eu não posso ir com meus irmãos para a casa deles, mas eu entrego cada ouvinte, cada coração nessa noite aos teus cuidados. Ajude-os que possam acordar às madrugadas e lembrarem de Jó, de Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego, que perdendo tudo, que embora perdendo tudo, que embora se fosse preciso perder a vida, eles disseram não para o mundo e disseram sim para ti. Ajuda-nos, Senhor. Nós seremos provados amanhã, no próximo mês. Ajude-nos a lembrar que nós somos crentes. Satanás é astuto e virá com todas as suas forças contra nós. Ajude-nos, Senhor, Espírito Santo. Ajude a tua igreja, as moças dessa igreja, as adolescentes, as senhoras, os rapazes, os meus irmãos homens. Ajuda, Senhor, Espírito Santo. Nós não podemos de nós mesmos. Portanto, encha nossos corações de tua glória, de tua santidade. E assim nós poderemos, quando formos chamados para a prova, não ter medo de perder por causa de Cristo. Ajude-nos, Cristo bendito, a nossa caminhada até o dia final, até o dia que tu nos chamar, que possamos ir até quando Paulo disse: eu estou vendo a minha coroa da glória, já me aguarda a vida eterna, eu combati um bom combate, e portanto tenho minha consciência limpa. Eu te peço, Santo Senhor, abençoa o pastor dessa igreja, a liderança dessa igreja, a liderança de homens, de mulheres, de adolescentes, crianças. Abençoa cada família dessa igreja. Peço-te por mim que falo contigo,
preciso tanto de tua graça, por o meu lar, minhas filhas, pelo ministério que tu me deste. Eu te suplico nessa noite que esta palavra, Espírito Santo, possa estar sendo gerada dentro da vida dos meus irmãos para uma vida cristã santa, íntegra, nos dias maus que vierem. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz, amados irmãos. Eu acho que o objetivo foi alcançado, a expectativa foi atingida, né? A nossa alma foi profusamente abençoada, né? Esses 3 dias, essas 4 mensagens, né? Foi um deleite para a nossa alma, para a nossa mente, para os nossos corações. E que Deus recompense, né, ao pastor e aos pastores, né, que nos trouxeram a sua palavra neste dia. Eu queria fazer aqui os agradecimentos. Tem uma lista aqui. Primeiro, agradecer a Deus, né, por tudo que Ele nos proporcionou esses dias aqui. Não foi fácil, né, para nós, os homens, principalmente para mim, que fiquei dias aí numa crise aí de enxaqueca, mas batalhando, né, lutando, acordando cedo e matutando, e rabiscando, e escrevendo, e mandando WhatsApp, e mandando mensagem para o pastor Ramalho, para o pastor Dário, e mandando convites, e a luta que vocês entendem aí como é que é. Mas, graças a Deus, estou realmente realizado, né, com tudo o que aconteceu aqui. Quero agradecer ao Delon, na pessoa da sua presidente, a Raquel, que nos presenteou, né, com 2 bandeiras. Tem uma aqui, tá ali a nossa bandeira, né, nos deu ali uma identidade, nos deu um escudo agora, nós temos um escudo, homens de valor, nos deu um emblema, né, agora nós somos aqui, assim, nós ficamos agora mais importantes, né? E, na verdade, é o que o Robson falou, as mulheres que já são maduras, né, 40 anos, o Delon, estão nos ensinando. Nós somos ainda estamos na puberdade, aliás, nem na puberdade, né, 13 anos, nós estamos ainda engatinhando. E essas mulheres são tão maduras que o que elas têm arrecadado de dinheiro, né, na verdade, são uma bolsa de valores. Porque elas vendem mala, vendem gravata, vendem... até brinquei. Daqui a pouco vão vender até os maridos, né? Ainda bem que não acha quem compre, né? Já pensou o melão aí com a placa de vende-se? Mas é assim mesmo, né? Tem uns que, aquelas placas, né? Bota no carro, vende-se. Né? A Carol disse que a placa que vai botar no dela é presente de Deus, né? Né, Carol? Mas é assim, irmãos, agradecer aí ao Delon, nos ajudou bastante, né? Embora, né, nós estamos nas mãos dela. Por quê? Porque nós estamos devendo o bolo para elas, né?
Pois é. Eu acho que pegou mal nós botarmos o nosso lema, homens de valor. Por isso que elas colocaram aí para a gente pagar, né? Mas vamos pagar, se Deus quiser, o bolo. A gente estava preocupado, né, do bolo não dar. E aí a gente pensou, vamos orar para a multiplicação dos bolos, né? Mas deu direitinho, né? Acho que até sobrou. Obrigado, Delon, obrigado, Raquel, aí pelo apoio. Agradecer ao Magno, ali o nosso técnico ali da multimídia, que gentilmente atendeu o nosso convite para fazer aí a gravação. A Geiel, que acho que ela não está aqui, né? Mas ela nos ajudou aí com as músicas, né? Agradecer aí o Alcenor, cadê ele? Alcenor, acho que ele já saiu, que cooperou também aqui com a música. A Damaris, o Ian, o Davi Samuel, filho do pastor Mateus, que nos ajudou aqui. O Ian, os demais ali no controle ali da aprovação aí dos pastores, para saber se falava a referência correta, né? Agradecer à igreja em geral aí, né, pelo apoio. E agradecer aos homens, né? Aos homens que apoiaram o trabalho, né? Apoiaram de pronto, né? Ontem eu estava conversando com o pastor Ramalho e com a irmã Nelma lá em casa, né? E eu dizendo para eles que eu tive a ideia da gente fazer as camisas, mas eu fiquei assim reticente. Digo, aqueles machistas lá, quando eu falar, eles vão. Mas quando eu falei, eles compraram a ideia. Poxa, que bom. Aí eu. Machista brincadeira, viu? Então, vamos fazer. Então, eu saí procurando, fui numa fábrica e tal, até que Deus colocou uma irmã, uma bênção. Ela é de uma igreja da Assembleia de Deus, uma costureira de mão cheia. O Carlos Henrique conheceu ela, o Valdão, e nós fomos lá. Ela fez essas camisas aqui lindas para nós, cobrou um preço muito bom. Encontrei um tecido na promoção. E aí, quando eu levei o tecido lá para a costureira, ela disse, seu Dalmo, isso é tecido de rede. Eu digo, não, perdão, de lençol. Porque é aquele tecido que é 2 larguras, né? Aí eu digo, agora eu já comprei 8 metros, né? Mas ela começou a fazer as camisas e eu caladinho, eu digo, vai dar boró. Mas um dia ela me liga, seu Dalmo, não é que o tecido é bom? E graças a Deus, né? E aí eu lancei. Aí quando ela fiz as camisas, eu digo, essas camisas sem gravata não vai ficar legal. Aí eu digo, eu não vou falar porque... Aí eu estava atendendo um cliente e lá nesse cliente eu vi assim umas 1000 gravatas na exposição. E eu gostei dessa cor aqui. Tinha uma rosa e uma dessa cor, né? Rosa, né, Noeli? Não. Aí, olha como Deus faz. Perguntei o preço da gravata. Aí o Valdinei, que é o dono da loja, é R$20. Eu digo, dá não. 20 gravatas vai dar 400. Não dá não. Aí eu fiquei ali. Aí no outro dia eu fui. Cadê o Valdinei? Não tá, tá só a esposa. Eu digo, será se o Valdinei faz no cartão para dividir em 4? Porque dá 4 de 100. Ela disse, não. Ele faz, mas acrescenta 6%. Eu digo, não, esquece. No outro dia eu fui lá levar a cópia do pedido, né, para ele assinar. Ele tinha me dado um pedido. E aí eu me toquei que lá todo tempo é música evangélica, lá no som ambiente. E eu disse, Valdinei, tu faz em 4, eu comprando 20 gravatas. Ele disse, é fardamento de empresa? Eu digo, não, é para o grupo da igreja, dos homens. Ele, para a igreja? É.
eu faço a 17,50 e divido em 4, né? Aí eu passei o cartão, né, e trouxe aí, e alguns aqui já me pagaram, né, tal. E assim, a coisa de Deus, né? Graças a Deus aí. Estão os homens aí, como o pastor disse ontem, né? Todos bonitos, né? Todos bonitos. Então, irmãos, eu estou contando isso aqui para vocês verem, né? Como a gente lutou. E assim, em tudo, Deus nos orientou. E os homens aqui, eu fiquei mesmo muito emocionado. Quando eu vi assim, os homens, eu quero uma gravata, eu quero uma camisa, e me encomendando camisa, eu comprando mais tecido, indo para a costureira, e aquela coisa assim, parece coisa de mulher, né? Ir em costureira. Mas eu ia com alegria, né? Porque era coisa. Aí eu vendo ali o Policarpo, o Melo hoje não veio, mas Movieira, todo mundo, Mundico, né? Então, o Maranhão aqui, gente, isso é uma maravilha, tá? E eu quero agradecer também agora ao Mundico. Nunca pensei de fazer isso, né? O Mundico deu ideias excelentes, né? E vocês vão entender agora, certo? E Mundico, obrigado aí pela força. O Mundico é um Neymar sem jogar. Ele está aqui na igreja, um craque, mas quando ele se dispõe a jogar, ele é um craque, né? Mundico, obrigado aí, tá, pela sua sugestão e pelo seu apoio. Eu convido o pastor Salatiel a gente proceder aqui com a hora dos presentes. Chama aqui o pastor Ramalho e a esposa. Os presentes aqui é coisa do Mundico, viu? Por isso que eu estou agradecendo a ele, viu? Bom, agora é saber quem é quem aqui. É um presente para o pastor. Ninguém não sei aí, tem que saber aí. Aí. Agora isso aqui tem que abrir e mostrar. Esse aqui tá sem um laço, viu? Tem que mostrar aí. Olha aí. Mostra o verso. Costa. Aí. Estou dizendo que o homem é o Neymar mesmo, rapaz. Tá, pastor? Quero louvar a Deus, vou viajar amanhã com ela, vou tirar foto na estrada, mandar para meus irmãos e vou usar com muita alegria no Congresso Nacional de Homens. Espero ver meus irmãos lá e certamente vai ser um tempo muito bom. Teremos 3 bons preletores que vão estar pregando lá no Congresso Nacional de Homens. Eu preguei no ano passado e esse ano o pastor Marcelo pediu, pastor Ramalho, me ajude aí, eu indiquei os nomes lá, são 3 bons nomes que vão ser uma bênção grande para nós. Eu quero muito agradecer pelo privilégio, tinha muita vontade de conhecer essa igreja aqui, esteja orando por nós, temos aí, se Deus permitir, possibilidade de pastorear para essas bandas para cá, tem outras possibilidades, mas se Deus nos conduzir, será uma grata satisfação estar aqui. O pastor Salatiel, muito bom, gente boa, vocês têm um bom pastor, meus irmãos, sei que vocês sabem disso, e gente boa a gente conhece em 5 palavras que a gente conversa com ele, e conhece gente ruim também, às vezes antes de falar. Então, pastor Salatiel, gente boa, então amem esse homem, cuidem dele, cada dia
e a família dele, e o meu irmão Dalmo, Deus abençoe, também continue no seu ministério como diácono dessa igreja. Pastor Pereira, que foi uma riqueza de Deus reencontrá-lo. Pastor Sebastião e os demais irmãos aqui, esteja orando por nós. Temos Imperatriz, aqui uma estrada boa para nós andar, é uma graça do Senhor essa viagem nossa, mas nós precisamos da bênção do Senhor. É minha palavra de agradecimento. Quero também só deixar minha palavra de gratidão a Deus. Quando meu esposo me convidou para vir, eu disse, amor, mas é uma conferência de homens, o que é que eu posso fazer lá? Mas eu digo assim que foi um presente de Deus ter vindo com ele, ter conhecido assim mais uma parte da nossa família, né, da nossa família cristã. E deixo também meu abraço a esta igreja, a cada uma das irmãs. Foi muito bom, eu não tive contato com todas as irmãs, mas com quem eu pude conversar. Eu assim amei o carinho de cada um de vocês. E ao Delon, né? Eu também sou assim amante do Delon. Eu sou apaixonada por esse departamento. Sou também da nossa região. Eu sou secretária da nossa diretoria do DREM, né? Da nossa região. E assim sou barata de congresso. Louvado seja Deus por isso e fico feliz porque vou reencontrar lá em Brasília, né? Um número bem grande de irmãs dessa igreja. Então meu abraço carinhoso a esta igreja. E uma grande preletora. Um dia que vocês virem ela pregando, vocês vão ver. Os livros estão autografados por todos os homens, viu? O presente. O livro também é seu, pastor. Irmão, só um último aviso. Nós vamos ter, nós inovamos esse ano. Nós vamos ter a nossa segunda conferência, tá? Dias 30 de setembro e 1º de outubro, tá? Nossa segunda conferência. Viu? Nós estamos turbinados, viu? Amém. Olha só, e mais gravata e mais camisa. Irmãos, eu quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Ramalho, nossa irmã Nelma, um prazer conhecê-los. Que Deus possa fazer com que tudo dê certo para vocês virem para a nossa regional. Trabalhar aqui conosco vai ser um grande privilégio. Amém? Quero agradecer a todos os visitantes que vieram. Que Deus faça com que vocês permitam que esta palavra possa brotar nos vossos corações. Temos um aviso aí. Dia 21, sexta-feira, depois do culto de oração, a gente vai ter um momento de oração e depois um happy hour de massas. E aí você vai escolher o seu molho, 4 queijos, parisiense ou bolonhesa, e vai cooperar com o departamento de mulheres. R$20. E nós vamos passar uma noite aqui comendo massa, né? Engordando esse povo. É 10? Eu estou vendo aqui 20. Ah, tá certo. É 200 gramas que eu vi, foi o 20, pensei que era. Então é melhor ainda. Eu vou comer logo 2. Então assim, irmãos, olha, R$10 apenas, eu pensei que era 20, é 10 ainda é melhor ainda. Então estaremos lá dando esse apoio, toda a igreja, homens, mulheres, adolescentes, para nós podermos enviar essas irmãs para Brasília, mas tem que ser com ida e volta, né? Que não é só para ir ficar lá não. Temos que cooperar para o dinheiro não dizer, olha, não voltamos porque o dinheiro não deu, né? Temos que patrocinar as irmãs na ida e na volta. E aí, agora, ao final do culto, mingau de milho, R$5, depois da oração final. Você vai ali para o Salão Anexo, quem quiser cooperar, presentei a igreja com mingau de milho. Agora, um aviso para os casais. Tem aí o aviso dos casais? Tem não? Rapaz. Nós temos uma viagem dos casais que nós fazemos todos os anos. Nós levamos os casais para fortalecer os laços matrimoniais. Todo ano a gente leva. Esse ano nós vamos para Tianguá. Tianguá, né? Hein? Ubajara é pertinho ali. Vamos para Ubajara. E nosso propósito é levar pelo menos 16 casais. Por baixo. Ano passado nós conseguimos isso, 16 casais. Esse ano nós queremos novamente. Vamos inovar também. Viu, irmão Dalvin?
Esse ano nós vamos levar um preletor de fora, que todo ano era eu, né? Agora eu disse, eu vou como participante, não vou mais trabalhar não. Então nós estamos levando o pastor Josué Oliveira e a irmã Ive Oliveira. Eles já estão preparando as mensagens, já estão programando-se para estarem conosco, já agendaram e nada vai tirar ele do propósito, a menos que seja a vontade de Deus que ele não vá. Mas eu creio que Deus quer que a gente vá. Então, você que é casado com a sua esposa, procure o pastor Salatiel, a irmã Antoniele, a irmã Lucélia, para poder inscrever-se nessa viagem. Olha aí, agora apareceu. Retiro de casais na Serra A2. 19 a 22 de outubro, com os preletores Josué e Ive Oliveira. Neblina Parque Hotel, Ubajara, Ceará. Então, meus irmãos, vai ser uma bênção, como tem sido os demais. Eu peço que você se programe, você que é casal. Viu, irmão Daniel? Não falta. E nós temos a irmã Kézia, irmão Robson, Valdone, Noeli, filho e Valdilene. Jacinto, que nunca foi com a gente, quem sabe vai dessa vez. Né, o Neves ali, que sempre tem apoiado, vai também. Gilvan. Carlos e Catiana. Olha, quem sabe Deus tem bênçãos maiores aí para os novos. Olha, o novo casal ali, ó. Né? O Fábio e a Beatriz. Nunca foi com a gente. É uma oportunidade de ouro de vocês desfrutarem de mais uma lua de mel. Casaram esse ano. Quem sabe Deus não dá mais uma oportunidade de fazer mais uma viagem de lua de mel, né? O irmão Luiz e a esposa, Marlene Vieira, o Wilkins e a Rosana, estamos contando com vocês, viu? Paulo Sérgio, Antônio e Rosário, olha só, coloca aí na mente, viu? Como é que funciona, irmão? A gente vai dividir a viagem. A partir desse próximo mês, você já pode começar a contribuir. Parcela de R$300. E ao final, se não deu para completar, você completa o restante. São R$1.900 por casal. Eu acho que é mais ou menos isso. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas eu creio que vai ser mais ou menos isso. Tá bom? Era só esse o meu aviso. Peço que você não perca o sonho de ir conosco. Vamos ficar de pé? E quem está feliz, diga amém. Oh, glória! Vontade. Eu tenho vontade de cantar essa música, rapaz. Eu penso que se nós tivéssemos ensaiado, nós íamos levar ela agora. Mas vamos ficar só na oração final, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos digam amém. Deus abençoe você e até o próximo culto em nome de Jesus.